Pessoal, muito bom dia. Começando mais um 30 minutos para se aposentar com ações. Muito obrigado pela presença. Hoje a gente vai ter atualização da carteira. E eu tenho recebido muitas demandas, muitas perguntas aí pelas redes sociais. A gente vai tentar responder algumas. E também agradeço a todos, principalmente em relação ao envio de dúvidas e também de sugestões de análise. Tem algumas análises, lembrando que o passo a passo aqui é feito muito moderadamente, mas também a gente faz alguns movimentos que a gente viu aí, principalmente em relação à Ferbasa. A gente conseguiu surfar, capturar grande parte da alta da Ferbasa, e aí é bom sempre acompanhar o programa semanalmente, porque essas movimentações na carteira pode acontecer de uma semana para outra, principalmente naquelas ações que a gente ganhou muito, e aí nós começamos a fazer o movimento de realização de lucros nesses ganhos. Lembrando, nosso objetivo aqui é não comparar com Ibovespa, não é comparar com outras carteiras, nosso objetivo é comparar com o que seria nosso custo de oportunidade, ou seja, tem investimentos em renda fixa, né, onde poderia ter retornos melhores, né? E o retorno melhor são investimentos em renda variável, lembrando sempre que existe risco nos movimentos de renda variável. A gente não recomenda ter toda a sua parcela dos seus investimentos em renda variável, em ações, mas o momento atual é muito propício para você ter uma parcela maior em ações, lembrando taxa de juros, o patamar baixo, deve continuar um patamar baixo, pode ser ainda menor em 2018, inflação controlada, empresas crescendo os lucros, ações em alta. Então a gente recomenda sim ter uma parcela dos seus investimentos nesse atual momento maior em ações, faz todo sentido. E aí o nosso objetivo aqui é aposentadoria. A gente tem visto que com os movimentos de algumas ações que a gente tem acompanhado aqui na carteira do 30 minutos, a gente consegue antecipar nossa aposentadoria em 5, 10, 15 anos, que seria o retorno que você teria investindo num investimento, num produto, num fundo de renda fixa, algo bastante conservador. Então, a gente sabe que tem risco, muito cuidado com isso, né? Depende muito do perfil de cada investidor. A gente vai ver um termo aqui hoje que tem algumas pessoas me perguntando, mas é natural ter uma parcela maior em renda variável e é por isso que a gente está aqui, para antecipar nossa aposentadoria investindo em ações. Então vamos aqui para a apresentação para a gente ver o que nós vamos ver no programa de hoje do 30 minutos. Então primeiro começar com o termo da semana. Eu recebi algumas perguntas no termo da semana sobre stop, tá? Para quem não sabe o que é stop, depois pode me mandar as perguntas sobre stop. Aqui no programa, como a gente está investindo em boas empresas, nós queremos ser acionistas, investidores de boas empresas com bons fundamentos, a gente não recomenda colocar stop em nossas posições, tá? Eu vou alertando, caso aconteça alguma variação muito drástica, muito brusca em alguma ação, pode entrar em contato comigo, principalmente via o blog agora e também via as redes sociais, Facebook. Depois eu vou deixar o endereço novamente do blog que já está no ar. Mas lógico, depende muito do perfil de cada investidor. Se tiver uma oscilação muito rápida, muito drástica de uma ação, principalmente para baixo, é importante sim chamar a atenção, ter algum alerta para alguma posição. Mas como são empresas com bons fundamentos, a gente acredita que os fundamentos não mudem de um dia para outro. Lembrando, a gente não se preocupa com as variações no dia a dia, a gente está olhando para o longo prazo. Mas para alguns investidores que têm esse perfil mais conservador, que está dando os primeiros passos na bolsa, é importante ter o que a gente chama de stops, tá? Eu peguei aqui informações, essas informações que estão aqui é o manual do XP Pro, tá? Ele está disponível na internet, o endereço está aqui embaixo, tá? downloads.xpi.com.br/manual. O XP Pro é a principal plataforma aqui dos clientes da XP que utilizam a plataforma da XP. E no manual, lá você tem tanto a definição do que seria o stop e também como utilizar os stops na plataforma do XP Pro. Então, a ordem stop geralmente é enviada quando o encerramento de uma operação comprada ou vendida, poderá ser tanto de venda como de compra, stop gain ou stop loss, ou seja, esse stop deve ser utilizado pelo investidor, limitando principalmente as suas perdas. Então, por exemplo, a ação está R$10, você já deixa uma ordem, se ela bater em algum momento a R$9, ou seja, 10% de queda,
algo em torno disso, por volta de R$ 9,00, você já deixa uma ordem limitando as suas perdas, tá? De novo, para o perfil do cliente, para o perfil do 30 minutos, a gente não recomenda porque realmente as ações oscilam ao longo dos dias, a gente não está preocupado com a oscilação do dia a dia, realmente você pode comprar uma ação e ter os primeiros movimentos de queda, está caindo 2%, 3%, estou preocupado com a sua ação. Não, a gente está preocupado aqui com os investimentos no longo prazo, se ela vai me trazer um bom retorno no longo prazo, a gente não está preocupado com as oscilações no dia a dia. E às vezes você pode colocar um stop, depois bater no stop e voltar para o preço atual e voltar a subir. Então, depende muito do perfil, né? Se você está preocupado com as oscilações, principalmente o segundo semestre de 2018 tende a ser um semestre um pouco mais volátil para a Bolsa, então dependendo do perfil a gente recomenda sim trabalhar também com stops. Na média, para o perfil da carteira, nós somos investidores olhando para o longo prazo e também a gente não está preocupado com essa oscilação no dia a dia, a gente acaba não trabalhando com esse conceito no programa por ser acionista e investidor de boas empresas, tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre stop e também você que é cliente da XP pode procurar o seu assessor e também a plataforma XP Pro, que também tem o manual do XP Pro disponível na internet, como utilizar os stops na plataforma, tá? E também vou responder hoje algumas dúvidas recentes aí vindo pelas redes sociais. Nós apresentamos aqui em alguns programas anteriores a Trisul, tá? A Trisul continua sendo, na nossa opinião, um dos melhores ativos que a gente recomenda na estratégia Buy and Hold, ou seja, vamos comprar e vamos aguardar ao longo de 2018. Qualquer oscilação para baixo, pelo contrário, é recomendado que se aumente a exposição nesse ativo. É um ativo muito bom, que os resultados devem ser muito bons, geração de caixa, lucro forte esse ano, expandindo também a distribuição de dividendos. É um ativo muito bom que continua descontado nesse atual preço, apesar de ter subido já um pouco desde quando a gente começou a recomendação. As ações já vêm subindo, ou seja, vem subindo cerca de 20% desde quando a gente começou a recomendação aqui. É um ativo que pode fazer parte do 30 minutos, mas ainda não faz parte porque a gente tem outras opções. A gente continua com o MRV, a gente não gosta também de concentrar muito em empresas do mesmo setor, mas se você tem Trisul nessa faixa aí que está sendo negociada a ação, continue com a ação, continue carregando, deve continuar entregando uma boa performance, a ação continua descontada e os resultados vão vir fortes ao longo do ano. Para todo mundo que me perguntou sobre Trisul, a resposta é mantenha em carteira. Se você tem, pode continuar, que a ação continua muito, a companhia, a empresa continua muito boa, deve entregar bons resultados ao longo do ano. Os Usiminas também me perguntaram sobre Usiminas siderúrgicas. As ações do setor devem continuar performando muito bem ao longo de 2018, os resultados também devem surpreender o mercado. Lembrando que o Usiminas já fez parte aqui da carteira do programa, foi talvez a primeira ação que fez parte aqui do 30 minutos. A gente conseguiu surfar uma alta muito forte em Usiminas, ganhamos muito bem delas nessa posição, realizamos e entramos em outros ativos. Existe uma chance muito grande de Usiminas ou algum ativo de siderurgia fazer parte da carteira de 30 minutos, mas hoje a gente está surfando ainda a alta da Ferbasa. Lembrando que Ferbasa a gente pegou quase 80% de ganhos na ação desde o início da recomendação e agora é natural também a gente começar o movimento de realização de lucros no papel. Hoje a gente tem cerca, um pouco mais aproximadamente 1/3 da posição inicial em Ferbasa. Então a gente está realizando lucros em Ferbasa. Não é uma recomendação de venda, a gente continua gostando do ativo, continuamos vendo potencial de valorização, mas simplesmente colocar o dinheiro no bolso é assim que a gente se aposenta mais cedo. E Unipar também, eu estive essa semana com um dos analistas que acompanha o papel, tá? O Thiago Reis da Suno Research, ele tem acompanhado muito bem, muito próximo o papel, já agradeço aqui publicamente o bate-papo com o Thiago e também eu queria me aprofundar mais conversando, batendo papo com o Bars. Eu tenho uma reunião marcada com ele nos próximos dias, eu quero me aprofundar, mas os fundamentos
E o Thiago já me explicou o que está acontecendo na companhia. Os fundamentos continuam muito bons, muito fortes. A ação deve continuar uma tendência de alta. Existe uma tendência de expansão forte da lucratividade. O ativo deve continuar em alta, mas a gente ainda não tem o que seria um preço-alvo, um objetivo dessa posição Unipar. Eu vou me aprofundar nos estudos e talvez trazer ou para a carteira do programa ou trazer mais detalhes sobre o Unipar aí nas próximas semanas, tá? Mas tem mais upside, os fundamentos continuam muito bons, então se você tem na carteira ou comprou recentemente o ativo, pode manter em carteira separadamente aí. O Unipar também é um ativo que tem bons fundamentos e a gente vai se aprofundar, nós vamos nos aprofundar na análise em Unipar, tá? São papéis aqui, todos eles que não fazem parte da carteira do 30 minutos, mas que são bons ativos e que são elegíveis para entrar na carteira em algum momento, tá? Então vamos falar rapidamente sobre a atualização da carteira do 30 minutos. O que a gente tem hoje na carteira? A gente tem Braskem, Smiles, Ferbasa, MRV e Positivo. Lembrando também que Braskem é uma ação um pouco mais volátil. Ela teve uma oscilação, uma valorização recente do papel. E aí qual que é a nossa recomendação também? Assim como a gente fez em Ferbasa. Na medida que as ações vão subindo, a gente vai colocando esse lucro no bolso e a gente vai trocando ou aumentando a posição nos ativos que já estão na carteira ou incluindo novos ativos, tá? A ideia também é a gente diversificar, mas também a gente não ter muitos ativos assim. O objetivo no médio prazo é a gente chegar em torno de 8 a 10 papéis na carteira, mas sempre com essa concentração e diversificação entre setores. Qual que é o nosso retorno que a gente tem até hoje, até o fechamento de quarta-feira, antes do feriado aqui em São Paulo? A gente tinha 154 dias de carteira em aberto, desde o início do programa, com retorno acumulado de 90,6%. Como a gente fez em Usiminas, a gente está fazendo em Ferbasa e a gente está fazendo um pouco em Braskem. As ações vão subindo, vão atingindo o nosso objetivo, né? Nosso objetivo sempre aposentadoria, ou seja, quanto a gente consegue ter de retorno investindo em ações. Vamos colocando esse ganho no bolso e vamos diversificando, tá? Então, muita atenção para esses movimentos. Papéis que a gente está fazendo um movimento de redução na carteira, né? De realização de lucros. A gente, para quem está começando o programa, a gente não recomenda comprar esses ativos, porque realmente a gente está fazendo um movimento aqui. É importante todo mundo estar alinhado, fazendo os movimentos conjuntos para acompanhar o movimento de alta e também fazer os movimentos de realização de lucros, colocar no bolso ao mesmo tempo. Então, se você está começando hoje o programa, eu recomendo também ver os programas anteriores, para todo mundo estar na mesma linha. Sempre eu apresento alguns termos mais técnicos, definições, tá? Eu já falei também, tem muita gente me perguntando, você pode começar com poucos recursos a carteira? Eu tinha calculado cerca de R$ 1.500 você consegue comprar no fracionário. Sempre recomendo comprar lotes, né, lotes de 100, mas se você não tem os recursos, vá montando aos poucos a carteira e, se possível, acumular lotes de 100 de cada ação, tá? Então, o que a gente tem até o momento? Se você está entrando hoje no programa, sempre recomendo entrar pelos ativos mais conservadores da carteira, que são MRV, Smiles, Positivo e agora a gente vai incluir CSU Card System. Para quem acompanha o blog Ações para se aposentar.infomani.com.br, eu comentei já ao longo da semana, e como o ativo tem muito potencial de valorização, a gente vai começar a colocar o pezinho, colocar uma posição pequena em CSU Card System, se aprofundar na análise, trazer os executivos aqui, assim como a gente fez com a Ferbasa, e ver o potencial de valorização dessa ação. Ferbasa e Braskem são ativos que ainda a gente vê potencial de valorização, a gente mantém na carteira, mas a gente está surfando uma alta recente, tanto de Braskem, mas uma alta muito forte de Ferbasa. O movimento aqui é de realização de lucros nesses dois papéis, tá? Então, por onde começar? Estou começando hoje, MRV. Smiles é um ativo que tem ficado um pouco de lado, mas ele tem um potencial de valorização gigantesco e também muitos dividendos para serem distribuídos ao longo de 2018. Positivo e CSU que a gente vai incluir agora. Positivo, a gente está vendo, ainda mesmo com essa alta recente, cerca de 100% de upside para o papel, tem muito potencial de valorização, os resultados vão ser bons, é bom a gente se posicionar antes dos resultados.
e CSU Card System vem numa constante de melhora de resultados. Para análise toda detalhada, a gente recomendo acessar o blog, que lá a gente tem a análise toda detalhada de CSU Card System. A gente pode ver aqui, eu só trouxe aqui rapidamente para vocês, o que vem acontecendo, só para pegar um número rapidinho. A gente tem aqui o EBITDA da companhia, que é um dos indicadores de geração de caixa da companhia. Simplesmente esse ano, né, acumulado até setembro, nos últimos 12 meses, é o melhor período da história da companhia aí desde 2009, ou seja, em 2009 ela fazia 74 milhões de EBITDA, 77, tiveram alguns anos bastante ruins aqui no passado, mas esse é o melhor momento da companhia e a expectativa é que esse número continue crescente, tá? Tanto em EBITDA aí como a gente vê em lucro, tá? Lucro quase 40 milhões de reais, o melhor lucro, o melhor momento da companhia nos últimos 8 anos aí, até um pouco mais do que isso, né? Desde 2009. Então a companhia está passando, entrou em diversos segmentos diferentes, tem atuado muito em redução de custos e novos projetos, tem expandido muito a parte da receita, expandido muito a geração de caixa e é um papel que tem tanto potencial de valorização que a gente levou a análise lá para o blog, que a gente vai incluir aqui na carteira do 30 minutos. Então são dois papéis que a gente tem muito potencial de valorização, que é positivo. Positivo, nosso cenário base aí é um papel que pode chegar na faixa aí dos R$ 7,00 num período de 12 meses, ou seja, muito potencial de valorização na medida que a empresa vai entregando a melhor dos resultados. E CSU Card System, no nosso cenário base, a gente vê cerca de 60% de potencial de valorização para essa small cap. Então, lembrando, cuidado com os small caps. Os small caps são empresas que têm menor liquidez, menor negociação na bolsa. Às vezes pode ter realmente oscilação de um dia para o outro, uma oscilação muito grande, mas são papéis que têm potencial de valorização e esses papéis que vão trazer a sua aposentadoria mais cedo. A gente acredita numa bolsa em alta, mas com certeza esses papéis têm um potencial muito maior do que as tradicionais ações do Ibovespa, aquelas que têm peso maior. Lógico que tem risco maior, mas tem muito mais potencial de valorização. Positivo, CSU Card System são as nossas preferências hoje aqui, que fazem parte do 30 minutos. Então, como é que ficou a nossa divisão da carteira no 30 minutos atual, após a inclusão da CSU Card System? A gente reduz um pouco a posição de Braskem, a gente está diminuindo Braskem aos poucos e Ferbasa também aos poucos, né, realizando lucro nessas posições, e a gente inclui aqui CSU Card System com cerca aí de 13% da carteira. Lembrando também, é importante a gente, todo mundo seguir aproximadamente os percentuais, né? Se não conseguir chegar a 13%, entre 10% e 15%, mas esse aqui é o nosso balizador para a gente medir a rentabilidade da carteira. Aqui a gente tem a maior posição na carteira hoje, é positivo, porque é a ação que a gente vê mais potencial de valorização para 2018, é a ação que a gente vê mais descontada, que deve entregar melhores resultados ao longo do ano, e a gente começa a colocar o pezinho também, uma posição pequenininha em CSU, e reforçando Ferbasa e Braskem, a gente vai reduzindo, colocando lucro no bolso ao longo do tempo. A gente já está fazendo esse movimento e vamos fazer esse movimento gradualmente, porque são bons ativos e deve continuar em alta, mas a gente vai realizando lucro para entrar em outros ativos, tá bom? Então o que a gente tem hoje? Braskem, Smiles, Ferbasa, MRV, positivo e Card 3, CSU, Card System, essas posições. Braskem, lembrando que tem um movimento muito bom que ela deve fazer, possivelmente convergir as ações para uma única classe de ações e até migrar para novo mercado. Grande parte das empresas que fizeram esse movimento historicamente, nos últimos 10, 15 anos de bolsa, as ações se valorizaram muito, então vamos acompanhar os próximos passos de Braskem, que esse movimento é de melhora da governança, buscar um novo mercado pode ser muito positivo para as ações. A gente vai realizando na medida que as ações vão subindo. É a famosa frase, vamos vendendo as ações na medida que as ações vão tendo valorização, tá? Dificilmente, é lógico, a gente vai sempre procurar atingir o máximo, aí, o ponto máximo que a gente acha justo da ação, né?
mas é importante fazer esses movimentos gradualmente. Tá? Nenhum movimento vai ser brusco de uma hora para outra, a gente vai fazendo esses movimentos de troca, de inclusão, de uma forma bastante gradual. Tá? E aí o retorno aqui acumulado, retorno começa a aparecer, começa a ser bastante forte com essa estratégia aí, visando boas empresas, bons fundamentos e visando sempre o longo prazo. Tá? Então, pessoal, reforçando, qualquer dúvida, acessem o meu Facebook, Marco A.O. Saravalli, com 2LZ, e também divulguem e entrem e acompanhem o blog agora oficialmente no ar, Ações para se Aposentar, açõespraseaposentar.infomoney.com.br. Divulguem, é importante estar todo mundo alinhado e acompanhando o blog ao mesmo tempo. E lá sempre eu vou fazer atualizações de carteira, alguma análise de empresas, né, assim como a gente fez de Card System. Né, algumas pessoas já compraram essa ação e a ação vem se valorizando aí desde o início da recomendação, mas a gente vê muito potencial de valorização, por isso a gente vai começar a colocar uma participação pequena aqui na nossa carteira do 30 minutos. Tá? De novo, qualquer dúvida, entre em contato aí pelas redes sociais para a gente se comunicar e tirar todas as dúvidas. Tá? Muito bom dia a todos, obrigado pela presença. Divulguem de novo tanto o canal como principalmente o blog. A gente se vê na semana que vem. Bom final de semana e até a próxima. Tchau!